Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Mãe TDAH, esse quadro que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no meu Instagram, Juliana_Psi Araújo. Sejam muito bem-vindos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre TDAH. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Como você tá? Nosso quadro semanal que acontece, né, toda quarta-feira às 18 horas. E aqui a gente sempre se encontra para conversar um pouquinho sobre criação de filhos, treinamento de pais, né, para manejar, para lidar melhor com crianças com TDAH. E esse mês de junho a gente está começando aí uma nova série de lives. Vamos falar bastante sobre comportamento infantil, sobre comportamento do TDAH. Oi, Maiara, seja bem-vinda, mãe especialista. Seja bem-vinda. E no mês de junho, então, a gente vai falar bastante sobre comportamento, que é um dos temas aí mais pedido pelas famílias, pelas mães. É um dos temas aí que as mães mais me solicitam ajuda, né? Como que eu faço para lidar com os comportamentos inadequados do meu filho? Como que eu faço para que ele me obedeça, para que ele cumpra regras? Enfim, a questão comportamental realmente é algo que chama muita atenção, que demanda muito das famílias e é o assunto nosso aqui de todo o mês de junho. Oi, Jeane, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar já falando sobre o ABC do comportamento. Nós vamos destrinchar aqui o comportamento infantil e vamos depois fazer os desdobramentos aí ao longo do mês de junho, tá bom? Antes da gente começar, né, a gente sempre dá esses primeiros minutinhos aí pro Instagram, né, começar a notificar as pessoas começarem a entrar, mas eu já quero deixar aqui para vocês uma sugestão. Tem até uma postagem que eu fiz hoje aqui no meu Instagram, a sugestão desse livro aqui, ó. Tinoco. Menino Tinoco. Ele, quando eu tô olhando assim, tá parecendo um P, mas é um T. Menino Tinoco é um livro que fala sobre TDAH, é uma história que tem esse personagem, né, o Tinoco, e durante a história vem abordando muito a questão do TDAH, o comportamento, os principais sintomas, como que a criança ela se comporta, né, e como ela é vista na escola. Então tem parte da criança na escola, tem ela na família, em casa, com irmãos, enfim, com a família, e também tem uma parte aqui onde aparece a criança na terapia. Então a gente pode utilizar tanto para conversar com a criança, né? Você que é mãe de TDAH, conversar com seu filho sobre os sintomas, conversar com ele sobre como o TDAH funciona, né? E tudo mais. Mas também a gente pode utilizar enquanto profissional, psicólogo, psicopedagogo, para psicoeducar as famílias e também as crianças no nosso consultório, para a gente poder conversar e também explicando para eles a cada parte da história o que significa aquela parte, aquele sintoma, por que ela age daquele jeito, como que a gente pode fazer de uma outra forma, né? Que estratégia a gente pode utilizar para melhorar, para se desenvolver. Então é um livro não só que traz informação, mas também, de uma forma lúdica, né? Mas também ajuda a criança a entender o porquê que ela deve se engajar aí no tratamento. Então é um livro bem legal, uma indicação aí muito importante para você. E na postagem aqui do meu Instagram tem as referências para que você, se você quiser adquirir, você poder comprar, tá bom? Esse livro aqui você não acha nas editoras comuns, nas livrarias. Ele compra direto da autora, né? Ela tem um Instagram aqui e ela tem alguns lugares só que vendem esse livro. Então, dá uma pesquisada, olha no meu Instagram depois que tem a referência para vocês. Oi, Cris, Camila, sejam muito bem-vindas. Opa! Vamos começando, né? Olha, já vou avisando aqui as mães que
que participaram do desafio no mês de maio, que eu vou mandar para vocês. Eu não esqueci, tá, gente? É porque essa semana foi muito corrida para mim, muito tumultuada. Semana passada para até essa semana, graças a Deus que amanhã é feriado, né, para eu dar uma desacelerada, mas foi corrido para mim. Eu não consegui ainda parar para fazer o fechamento do último PDF, do último e-book e mandar para vocês. Mas fiquem tranquilas que até amanhã, no máximo, eu mando para vocês. E eu já vou entrando em contato também com as mães que ganharam, que conquistaram, né? Que conquistaram uma sessão de mentoria gratuita comigo. As mães que cumpriram os 4 desafios, conquistaram aí além dos e-books de cada live, as mães conquistaram também uma sessão de mentoria online gratuita comigo. E eu também vou entrar em contato com vocês amanhã para a gente poder agendar, marcar para fazer logo, né? Não vou deixar passar, não. Vamos fazer logo. Lembrando também, né, para a gente começar, que as vagas para o mini curso Metas TDAH, voltado para pais, um mini curso onde eu te ensino aí o passo a passo para você criar e implementar rotinas educativas com seu filho TDAH, seguindo os 5 pilares básicos aí de uma rotina eficiente para TDAH. Nesse mini curso eu te explico tudinho como funciona. As vagas estão abertas, as inscrições vão apenas até o dia 10 de junho, porque no dia 14 a gente já começa as aulas, então a gente precisa encerrar aí até o dia 10, tá bom? Então se você ainda não garantiu sua vaga, corre, porque a gente tem vagas limitadas, tá? Ao longo aqui do nosso encontro hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mini curso, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. E vocês vão ver que a rotina é algo que não só ajuda, né, a organizar a vida da criança, a organizar esse ambiente familiar que é tão importante para a criança com TDAH, mas também a rotina ela ajuda a identificar pontos de ajustes, ela ajuda também a gente promover o desenvolvimento infantil. Então, o primeiro objetivo da rotina não é a criança obedecer, não é a criança cumprir tarefas, mas ela desenvolver na criança habilidades importantes para a vida dela. E a rotina é uma das formas que a gente tem aí mais eficientes, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Vamos seguindo, né? Lembrando também que você, mãe de TDAH que está aqui, que está me assistindo, que está me acompanhando aqui no Instagram, não esquece de compartilhar essa live com aquela mãe que você conhece, que tem um filho com TDAH ou que tem um filho aí que é muito agitado, que está aí em suspeita de ter o TDAH. É importante, né? A gente sempre fala aqui 2 coisas. Uma é que tudo aquilo que chega pra gente de bom, que a gente recebe, né, de bom, a gente tem que compartilhar com outras pessoas. Então, eu tô aqui, eu recebi muito conhecimento, experiência ao longo da minha vida, e eu tô aqui compartilhando com vocês. E ao mesmo tempo vocês estão recebendo de mim, e aí compartilhem também com outras pessoas, né? Além disso, a gente precisa estar sempre divulgando essas informações sobre TDAH para o máximo de pessoas que a gente conhece. Porque quanto mais pessoas souberem o que é o TDAH, como o TDAH funciona, souberem lidar com pessoas que têm TDAH, melhor, né? Melhor para a nossa sociedade, que a nossa sociedade vai ficar uma sociedade mais respeitosa, né? E ao mesmo tempo vai ser bom para o filho de vocês, que vão poder aí lidar com pessoas um pouco mais esclarecidas a respeito desse transtorno. Ok? Daniele, seja bem-vinda. Eliane, sempre leio no início, né? Eliane, seja bem-vinda também. Então vamos começar o nosso tema de hoje, né? Como eu falei para vocês, o mês de junho a gente está começando uma nova série de lives. É claro que, gente, cada live, cada tema, cada série, cada mês que a gente traz uma temática diferente, não são temáticas isoladas, elas têm uma integração. Vocês vão ver aqui que eu vou falar sobre comportamento todo mês de junho, mas o comportamento está totalmente ligado com a rotina.
A rotina é uma das ferramentas que a gente tem, uma das estratégias que a gente tem para lidar melhor com o comportamento, dar previsibilidade para essa criança, para que a gente consiga identificar os gatilhos, para que a gente consiga eliminar, né, pontos de atrito. Então a rotina, ela vai estar sempre presente. Os temas, eles se complementam, né? Agora, para a gente falar sobre comportamento, a gente vai ter que falar sobre coisas que são muito importantes. E durante todo esse mês de junho a gente vai tratar sobre isso. Não só de eliminar ou minimizar comportamentos inadequados, mas também ensinar comportamentos adequados para o seu filho. Porque não adianta só a gente dizer para o filho que ele não pode fazer determinada coisa. A gente precisa ensinar um novo comportamento que vai substituir aquele que ele está fazendo que é de forma inadequada. Então, todo comportamento, ele tem, para ele ser extinto, existem algumas características que a gente precisa seguir. E a gente precisa também ensinar um novo comportamento no lugar. Senão a criança não vai saber o que fazer na hora e vai acabar recorrendo novamente àquele comportamento inadequado. Ok? Todo mês de junho, os assuntos, os temas, tudo que a gente for tratar aqui no Instagram sobre comportamento é o que é exatamente a coluna vertebral, né? O eixo principal de tudo que é feito quando a gente faz um atendimento a crianças com TDAH, lá na terapia, né? Na psicoterapia, na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente vai ali fazendo um treino de habilidades comportamentais com essa criança, treino do comportamento, né? Então, tudo que a gente vai ver aqui é o que a psicóloga, né, ou psicólogo que atende o seu filho com TDAH vai estar fazendo aí durante os atendimentos, durante o tratamento que ele vai oferecer aí para o seu filho, que ele vai estar realizando aí com o seu filho no consultório, enfim. Oi, Adriana, Elisa. Vamos lá, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Boa noite, boa noite. E eu queria, só para a gente poder ir analisando e começando a falar, né? A gente tá... Deixa eu só voltar aqui. Rapidinho, vamos lá. Nós estamos então nesse tema, né? O ABC do comportamento. E a gente vai focar nesse tema todo o mês de junho. A gente vai focar muito nesse manejo comportamental, que é muito importante, aí é um eixo do tratamento do TDAH. E dentro desse manejo de comportamento, a gente precisa entender o seguinte, né? Vamos olhar para esse bebê aqui. O bebê está chorando. Vamos imaginar que nós somos a mãe desse bebê. E aí, quando a gente olha para esse bebê chorando, o que acontece com a gente, né? Você que é mãe, imagina você mãe desse bebê. A gente vai imaginar algumas hipóteses, algumas possibilidades do que pode estar gerando esse choro. Então a gente vai primeiro, né? Geralmente a gente pensa o quê? Tá com fome. Então o que a gente faz? A gente pega a criança, coloca no peito e amamenta. Se a criança para de chorar, ótimo, era fome mesmo, passou. Mas se a criança não para de chorar, se ela continua irritada, se ela continua chorando, provavelmente não era fome, é uma outra coisa. Então a gente vai continuar investigando, né? Pode ser que ela esteja sentindo cólica, pode ser que ela esteja com a fralda suja, pode ser que ela esteja com frio ou com calor, enfim. Nós, adultos, olhando para o comportamento de uma criança, a gente vai fazendo várias interpretações. E a partir dessa interpretação, a gente vai testando possibilidades de atuação para a gente poder identificar. Por quê? Porque a criança ela não está dizendo para a gente o que ela está sentindo, o que ela está querendo. Nós, através da observação do comportamento dela, é que vamos identificar qual é a necessidade da criança. E aí, se ela chora com fome e você vai lá e amamenta e ela para de chorar, qual é a tendência dessa criança? É ela começar a chorar toda vez que ela estiver com fome. E aí é uma coisa muito interessante que as mães, né, elas têm assim, uma percepção muito refinada do tipo de choro da criança. Então, no início,
as mães ficam meio assim, perdidas, né? Será que tá chorando por fome, é frio? Mas depois de um tempo, a mãe já começa a perceber. Ah, esse tipo de choro é de fome, esse tipo de choro é de estar com a fralda suja. A mãe já começa a perceber a diferença nesse choro dessa criança. E aí o que acontece? Quando ela percebe, né, a diferença desse choro, a criança ela vai refinando a forma dela chorar de acordo com a necessidade dela. Então, todo comportamento, gente, ele é aprendido. E esse comportamento aprendido, ele é reforçado e ele tende a se repetir a partir da consequência que esse comportamento trouxe para a gente, né, para a pessoa. Então, se o bebê chorou com fome e você deu comida e ele, né, matou a fome dele, a tendência é ele chorar novamente quando ele estiver com fome outra vez. E assim é com todos os nossos comportamentos, seja de criança, seja de adolescente, seja adulto, né? Vamos pensar nós aqui adultos, né, mulheres. A gente vai se arruma de um jeito pro marido, pro namorado, enfim. Se ele elogia, se ele, né, diz que gostou e tudo mais, qual é a nossa tendência? É ir lá, né, continuar, no outro dia se arruma de novo, tal. Mas se não houve um elogio ou a pessoa criticou alguma coisa, o que vai acontecer? A gente tende a não repetir mais aquele comportamento. Ah, ele não gostou desse tipo de roupa, então eu não vou vestir mais. Ah, ele não gostou de eu me vestir dessa forma. Então a gente vai modelando o nosso comportamento a partir da reação das outras pessoas, das consequências que a gente vai recebendo de acordo aí com o comportamento que a gente vai tendo, né? Deixa eu só ver que está tudo ok. Tá ok. Então, a gente precisa entender isso, que o comportamento, ele tem uma origem. Ele não aparece do nada, ele tem uma origem. E essa origem faz toda a diferença em como a gente vai lidar com esse comportamento. Hoje eu estava falando muito isso lá no grupo, e no final aqui vocês vão entender por que eu estou frisando tanto que o comportamento, ele tem variações. E não adianta a gente querer agir sempre da mesma forma, porque muitas vezes a gente pode estar reforçando o comportamento ao invés de estar contribuindo para que esse comportamento acabe ou diminua, tá bom? E diante do comportamento dos filhos, os pais eles se sentem muito perdidos. É como se eles estivessem ali rodando em círculos dentro de uma floresta, por exemplo, né? Imagina você dentro de uma floresta que você não conhece, está perdido ali, né? A tendência é o quê? A gente fica andando em círculos, né? A gente roda, roda, roda e a sensação que a gente tá é que a gente está no mesmo lugar, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, tem árvore para lá, árvore para cá, parece que a gente está sempre rodando no mesmo lugar. Por quê? Porque muitas vezes a criança ela tem comportamentos diferenciados ou tem comportamentos que parecem, a princípio, né, parecem comportamentos iguais, mas que no fundo tem uma origem diferente. E aí, quando a família, né, vê aquele comportamento da criança, a família tende a reagir, a corrigir de uma determinada maneira. E nem sempre isso tem um resultado. Nem sempre tem um resultado. E aí o que acontece? A família se sente perdida. Então parece que ela está o tempo todo tendo que voltar lá para o início, tendo que voltar na correção, falar a mesma coisa 1000 vezes, porque o efeito da correção do comportamento não está aparecendo. Aparece na hora que você fala, mas depois a tendência é o comportamento voltar. Daniele, mas isso não acontece só com você não, isso acontece com a maioria das mães, tá? Ensaio até em falar que em todas. Algumas até conseguem passar por essa fase mais rápido, outras não. Mas isso acontece com todas as famílias praticamente. Oi, Ana, seja bem-vinda, minha linda. Então, assim, a família acaba se sentindo mesmo perdida, andando em círculos aí, como se tivesse perdida numa floresta, né? E rodando no mesmo lugar. E aí, quando a gente está perdido num lugar que a gente não sabe, né? Imagina você perdida dentro de uma floresta. O que a gente tem que fazer, gente? Se a gente está no meio do olho do furacão,
a gente está ali, ó, como a Daniele colocou, né, cansativo, né, aquilo ali já está consumindo a gente de uma forma que a gente já não está conseguindo mais enxergar o que está acontecendo e nem saber direito como agir. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se afastar um pouco do problema. Por isso que muitas vezes quem está de fora, às vezes dá um palpite, né? Dá uma sugestão diferenciada. Por quê? Porque a pessoa não está vivenciando o problema, ela está vendo de fora. Então quando a gente olha de fora, quando a gente toma distância do problema e começa a olhar para o problema de fora e não no meio da confusão, no meio da situação, é como se a gente estivesse subindo em alguma coisa alta. Pensa lá na floresta, né? Aquela tá perdida ali e você achou lá uma montanha, um lugar alto. Você sobe, ou numa árvore, você sobe. E quando você sobe e olha de cima, você consegue ver melhor os caminhos, você consegue ver que tem um rio perto e que aí você seguindo pelo rio você vai chegar aonde você quer. Então você consegue olhar as coisas de uma melhor forma e aí você consegue pensar em soluções. Então qual é a proposta aqui, né? A proposta é que a gente comece a fazer uma análise dos principais comportamentos que a criança está apresentando, para que a gente consiga entender esse comportamento e, entendendo esse comportamento, agir nesse comportamento de uma forma mais assertiva e não ficar batendo cabeça e vendo o que vai dar. Então a gente precisa ter uma ação mais orientada, mais assertiva, porque isso vai desgastar menos a gente. Como eu falei no início, né, todo esse mês de junho, gente, vai ser mais do que uma mentoria para vocês. Vai ser um treinamento de paz. O que é um treinamento de paz? É vocês entenderem o que está acontecendo, poderem utilizar isso na casa de vocês e transformarem aí a relação de vocês em casa, né? A forma como vocês enxergam as coisas e a forma como vocês lidam com essas coisas. Porque dentro do atendimento às crianças com TDAH, né, eu faço psicoterapia com crianças com TDAH. Faço atendimento individual à criança. E quando a criança chega para mim, qual é o tipo de tratamento? Claro, tem algumas variações dependendo da criança, mas o básico do tratamento com a criança com TDAH na terapia, né, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, é manejo de comportamentos, treino de habilidades sociais, treino de habilidades cognitivas e treino de habilidades emocionais. São esses 4 eixos que a gente trabalha. Treino, né, de manejo de comportamento, de habilidades sociais, habilidades cognitivas e habilidades emocionais. É isso que a gente vai fazer com a criança. Vai fazer com que ela desenvolva habilidades e treine essas habilidades para usar aí no dia a dia. E toda essa temática que a gente vai falar no mês de junho é exatamente o treino de comportamento que é feito com a criança e com a família, ok? Que a gente precisa ensinar a família a fazer isso também, não só a gente no consultório. Por quê? Porque é a família que vai estar lidando com essa criança a maior parte do tempo. E a família precisa estar alinhado com o tratamento da criança para que o tratamento tenha um efeito mais rápido e um efeito potencializado, né? Isso, Ana, são 4 eixos dentro da psicoterapia, né? Dentro da TCC. A gente trabalha o comportamento, as emoções, as habilidades sociais e a cognição. A cognição entra a atenção, memória, enfim. Mas a gente precisa trabalhar isso, né? Treinando a criança e ao mesmo tempo treinando os pais. Por isso que a gente faz o treinamento de pais. Que o treinamento de pais é que vai potencializar o resultado. E vocês vão ver aqui que isso é muito importante. Então, o que a gente tem que fazer? Tá vivendo ali, né, o calor da situação, os problemas estão aparecendo, você está vivenciando isso ali na sua casa, né? Vários comportamentos. Hoje, quem tá lá no grupo nosso, lá do WhatsApp, viu, né? Vê constantemente, mas hoje a gente estava falando bastante disso, né? De comportamento e tudo mais. Então, a gente estava falando exatamente da gente poder lidar melhor com isso. Então, se você está vivenciando todo esse turbilhão,
né, de coisas aí na sua casa com o seu filho, primeira coisa, se afasta um pouco do problema. Olha para os comportamentos do seu filho. Faça uma seleção, um comportamento por vez. Seleciona um comportamento que você identifica que está se repetindo muito, que está acontecendo muito, para você fazer essa análise que a gente vai fazer aqui durante todo o mês de junho. Então, ó, pega um comportamento. Hoje a gente vai começar o treino de paz. A gente vai selecionar aí um comportamento para você começar a fazer a análise hoje. Na semana que vem você vai continuar a fazer essa análise e você vai começar a transformar a sua ação aí na sua casa, tá bom? Obrigada, Daniele. Obrigada. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão conseguindo, né, ter resultados positivos aí na família de vocês através de alguma dica, alguma orientação que eu dou. Fico muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, né? E você que é mãe de TDAH, que ainda não está no nosso grupo, você está perdendo. Então, corre depois da live aqui, quando acabar, corre lá no link da minha bio aqui no Instagram e entra lá no nosso grupo. Você vai ser muito bem acolhida, você vai se sentir em casa e você vai ter o apoio aí que você precisa para lidar com os desafios do dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz então essa análise do comportamento, né? Como é que a gente começa a fazer isso? Então a primeira coisa que a gente vai fazer duas perguntas principais. Existem outras, mas a gente começa assim. Primeira coisa, o que foi que a criança fez? Né? Oi, Adriana, deixa eu falar do desafio, né? Eu até comecei falando, né? O desafio do mês de maio. Porque tem pessoas que assistem depois, né, as lives e tudo mais, não tem problema não, pode participar, tá bom? Se você assistiu a live depois, não tem problema. Cumpriu o desafio das lives do mês de maio, você recebe o e-book e se cumprir os 4, você ganha aí conquista uma sessão de terapia não. Gente, calma. Uma sessão de mentoria online gratuita comigo, tá bom? E as meninas, as mães que conquistaram o e-book da última live e a sessão de mentoria, amanhã eu vou enviar o e-book e vou entrar em contato com vocês pra gente agendar, tá? Em relação ao curso, Elisa, ainda está aberto, a gente está com inscrições até o dia 10 de junho. 10 de junho a gente encerra as inscrições para o curso que vai aí te ajudar a transformar, a arrumar a sua casa, a organizar esse ambiente familiar para promover aí o desenvolvimento do seu filho através da elaboração e implementação de uma rotina eficiente para o TDAH. Tá, Adriana, olha só, o Metas é o mini curso, ok? É o mini curso. Os desafios das lives, eles são, cada live, foram 4 lives, cada live ele tem um desafio diferente. E aí cada desafio que você cumpre, você ganha um e-book daquela live. E se cumprir os 4, você conquista aí a mentoria, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente faz, o que a criança fez? A gente precisa saber qual é o comportamento. O que ela fez? Ela se jogou no chão, ela fez birra, ela gritou, ela bateu, enfim. A gente vai identificar o que ela fez. E depois a gente vai identificar o que aconteceu após esse comportamento da criança. Por quê? Porque muitas vezes a gente age, né, diante do comportamento e a gente não entende que o comportamento nosso de adulto, em muitos casos, reforçam o comportamento inadequado da criança. Então a criança está lá tendo um comportamento X, a gente está brigando, chamando atenção, enfim, corrigindo aquela criança, e a tendência é esse comportamento se repetir mais vezes, com mais frequência. E a gente fica assim, gente, por que isso está acontecendo? Se eu briguei, né? Se eu briguei, enfim, se eu corrigi a criança, por que esse comportamento continua acontecendo? Não estou entendendo isso. Então a gente precisa começar a mapear e destrinchar aí esse comportamento para a gente poder entender.
E aí, por que a gente chama ABC do comportamento? ABC do comportamento. Por quê? Porque cada letra tem um significado, óbvio, né? E cada letra vai falar de uma etapa da nossa análise, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. O ABC, ele é de uma sigla em inglês, ok? Mas a gente tem a nossa tradução aqui, claro, né, no português para a gente ver. Então, vou mostrar aqui o que significa o ABC do comportamento. Olha, ABC, né? A de antecedente, B é behavior, que é comportamento, significa comportamento em inglês, né? E C de consequência. Então, todo comportamento que a gente observa tem um antecedente, algo que acontece antes, e tem uma consequência, ok? Isso aqui, gente, a gente precisa ter muito na cabeça, porque parece uma coisa boba, parece óbvio, mas não é óbvio no dia a dia. Porque o que eu ouço de mães falando que a criança do nada explodiu, do nada jogou as coisas no chão, do nada agiu de uma determinada forma, eu ouço muito isso, muito. E quando uma mãe fala isso, o que ela está me dizendo? Que não teve antecedente não, do nada ela se comportou assim. Então, não é bem assim. Todo comportamento tem um antecedente e todo comportamento também tem uma consequência, tá? Vamos imaginar lá o bebê que a gente estava vendo no início, né? Vou voltar aqui. O bebê. Qual é o antecedente aqui se esse bebê está com fome, né? Qual é o antecedente? A fome. Qual é o comportamento? O chorar. E qual é a consequência? A mãe pegou, colocou no peito e amamentou. E isso então fez com que ela matasse a fome dela. O objetivo foi satisfeito? Sim. Se o objetivo foi satisfeito, o que vai acontecer? A tendência é ela repetir o mesmo comportamento todas as vezes que ela sentir fome. Ok? Então, se o antecedente, toda vez que esse antecedente, que é a fome, acontecer, ela vai ter o mesmo comportamento de chorar, porque ela sabe que esse comportamento vai gerar a consequência de alguém lá pegar, no caso a mãe, pegar e colocar para amamentar. Tá bom? Então, o ABC do comportamento é a primeira análise aí, é uma estrutura de análise para a gente identificar. Então, quando uma criança chega, né, e fala assim, uma mãe chega e fala assim, Juliana, meu filho tá tendo muita crise de birra, o que eu faço para lidar com a birra do meu filho? E aí eu respondo assim, depende. Depende de vários fatores, né? Um dos fatores, a gente vai falar de outros mais no final da live, mas um dos fatores do depende é quais são os antecedentes. Quais são os antecedentes e quais são as consequências? Porque o que pode estar gerando a birra em uma criança, talvez não seja o mesmo que está gerando a birra em outra criança. O que está gerando lá o choro do bebê, em algum momento ou para um bebê, é a fome, mas para outro momento e para outro bebê pode ser a fralda suja. Então a gente precisa perceber e identificar esses antecedentes para que a gente consiga perceber também o que está gerando esse comportamento e a consequência que está ocorrendo a partir desse comportamento, tá? Vou explicar isso com muito mais calma hoje, semana que vem, principalmente semana que vem, vocês entenderem bem isso aí. E aí, o antecedente é tudo aquilo que está à volta da criança, tudo aquilo que pode estar dentro dele, tudo aquilo que antecede ao comportamento, tá? O comportamento, né, o B, é o comportamento em si, propriamente dito, e o C é a consequência, é aquilo que vem depois do comportamento, né? Aquilo que é gerado a partir desse comportamento. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma organização para vocês entenderem que quando uma criança chega, né? Vamos colocar aqui, sou a psicóloga de uma criança que chegou para mim com TDAH, que está com vários problemas de comportamento.
E aí o que eu faço com essa família, né? Porque primeiro eu vou trabalhar a família. Eu começo junto com a família, a mapear esses comportamentos e a destrinchar esse comportamento para entender o que está acontecendo. Gente, esse trabalho é muito parecido com quem trabalha com autismo faz isso aqui direto. Direto. Mas TDAH também, tá? Porque a gente trabalha com comportamento do mesmo jeito. Então, eu vou mostrar aqui, ó. A criança chega, né? Eu vou trabalhar com a família. O que eu vou trabalhar com essa família? O comportamento da criança a gente identifica, né? Que é a ação feita pela criança. E aí a gente vai identificando o que veio antes, que é o antecedente, e o que fez parar, né? Quando essa criança parou de emitir esse comportamento, que é a consequência. E aí a gente vai analisando tudo, ó. Dentro do antecedente, onde a criança estava, quem estava no ambiente, ela pediu alguma coisa, alguém pediu para ela fazer alguma coisa, o que ela estava fazendo, como que ela estava. A gente vai investigar tudo isso, porque isso aqui, gente, é ouro. Aqui estão os detonadores e aqui a gente vai ver que é um ponto muito importante, que é onde está a função do comportamento que a gente vai falar mais pro final, tá? Então, investigar isso aqui é muito importante. Eu trabalho com uma ficha com a família e a família vai anotando tudo, né? Então, por exemplo, quem estava no ambiente? Ela estava sozinha? Tinha alguém ali junto com ela? Tinha a mãe? Tinha alguma outra criança? Essa criança estava com sono? Essa criança estava com fome? Ela tinha acabado de comer? Né? Ela estava em casa, estava em outro ambiente? Estava calor? Estava barulho? Tudo isso vai trazer elementos importantes nessa investigação, tá? Depois a gente vai analisar o comportamento em si, né? Então, o que foi que ela fez? Quanto tempo durou aquele comportamento? Qual foi a intensidade? Se aquele comportamento aconteceu logo depois do antecedente ou se demorou um pouco. A gente investiga se a criança chorou, se a criança se agrediu, se a criança jogou alguma coisa no chão. A gente investiga, né, a intensidade do comportamento, enfim. A gente faz uma investigação desse comportamento em si. E depois a gente vai para a consequência, né? Quando aquele comportamento que ela emitiu parou, tinha alguém perto dela? O que essa pessoa que estava perto dela fez? Ela parou quando? Tinha alguma outra coisa ali que foi retirada para ela parar de chorar? Ou para parar aquele comportamento? Todas essas informações, parece que é muita coisa, né? Deixa eu voltar aqui. Parece que é muita coisa. Meu Deus, como que eu vou conseguir... Oi, Giza! Tudo bem, prima? Parece que é muita coisa, né, que a gente vai analisar e realmente é muita coisa. Mas são elementos essenciais, gente. Por quê? Porque faz diferença. Faz diferença. A gente fazer essa análise faz diferença. A criança ela tem padrões. Todos nós temos, né? Mas a criança ela tem padrões de comportamento que ela vai aprendendo ao longo da vida dela. E esses padrões vão sendo repetidos. E quando a gente identifica o padrão, a gente consegue desconstruir isso para inserir novos comportamentos. Comportamentos mais funcionais, mais saudáveis até para ela. Então a gente precisa identificar os antecedentes, o comportamento da criança, exatamente o que aconteceu e também as consequências, tá? E aí a gente precisa entender que o tempo todo a gente está reforçando ou extinguindo comportamentos da criança. O tempo todo a gente faz isso, né? A gente está ali cozinhando, não sei o que, a criança veio querendo te mostrar uma coisa e você foi lá e falou para ela, agora não, tô ocupada, daqui a pouco. Você sem querer, você tá ali dizendo para ela, olha só, agora não, eu não vou ver isso, isso não é importante. Então a criança ela começa a não fazer mais aquele movimento. Então a gente começa a reforçar aquele comportamentos ou extinguir comportamentos. A gente faz isso o tempo todo com a criança, sem perceber. Quando a gente está lidando com comportamentos muito disfuncionais, a gente tem que parar e tomar consciência disso, porque senão a gente vai continuar reforçando esse comportamento.
E isso é uma das principais causas da permanência, né, dos comportamentos inadequados. É quando a gente acaba reforçando esse comportamento na criança. Eu dei um exemplo hoje lá no grupo, né? Já vou até quase chegando nele para falar para vocês, mas um exemplo muito característico, né? Dá para você entender bem. Eu já vou falar para vocês esse exemplo, mas só para vocês perceberem que muitas vezes, sem querer, porque é claro que é sem querer, nós adultos, seja mãe, seja pai, seja professora, nós que lidamos com crianças com TDAH, seja terapeuta, profissional, também a gente faz isso. Se a gente não tiver uma boa análise do comportamento, né? Chama, né, análise do comportamento, se a gente não tiver fazendo isso de uma forma muito bem feita, a gente acaba reforçando o comportamento inadequado da criança. E aí a gente fica o tempo todo brigando, chamando atenção e querendo que ele mude, mas a tendência é ele repetir o comportamento. Por quê? Porque a consequência que ele está tendo está valendo a pena. Está valendo a pena para ele por algum motivo. E é isso que a gente tem que identificar. Então, para vocês entenderem melhor, aqui eu fiz uma imagem para vocês entenderem melhor. Olha, aqui nós temos a bomba, né? Vamos imaginar que nós temos a bomba e a bomba ela tem lá o pavio. Nenhuma bomba explode sozinha. Nenhuma bomba explode sozinha. Toda bomba para explodir, ela precisa de quê? Que o fogo acenda, que é o gatilho, né? Acenda o pavio. Então, o gatilho, o fogo, são os antecedentes. A bomba é o próprio comportamento. E a água ou a gasolina é a consequência. O que isso significa? Que eu posso estar jogando água para apagar o pavio, ou eu posso estar jogando gasolina nesse fogo e aumentando ainda mais a intensidade desse fogo. Isso tudo aqui depende do nosso comportamento aqui, reforçador ou não do comportamento da criança, tá? Eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Trouxe aqui, ó, a nossa bomba, né? Essa bomba aqui que eu uso para fazer psicoeducação de autorregulação emocional. Então, essa bomba, a gente tem o pavio, como eu falei. Quando a gente acende o pavio, a gente chama esse acender o pavio de gatilho ou antecedente, né? Então, a gente precisa sempre de um gatilho, sempre de um antecedente para acender a bomba. Então, quando a gente trabalha no antecedente, a gente está fazendo o quê? A gente está evitando que a bomba acenda. A gente está trabalhando na prevenção. A rotina para o TDAH, ela é um elemento, uma estratégia que a gente utiliza na prevenção, né? No antecedente. A gente vai organizar o ambiente da casa de forma que a gente elimine gatilhos que possam acender essa bomba. Ok? A gente organiza a casa, organiza a rotina, organiza esse ambiente familiar de forma que a gente elimine esses gatilhos, alguns gatilhos, né? Nem todos a gente vai conseguir, mas alguns gatilhos que podem estar aí detonando, acendendo essa bomba. Então a rotina ela é importante nessa fase. Mas se a bomba, o pavio já foi aceso e tá lá o foguinho descendo aqui, né? Antes dela explodir, a gente tem um tempo onde o pavio está sendo consumido. E aí o nosso comportamento de adulto, ele pode tanto vir aqui e apagar o pavio, que é jogar água e apagar o pavio, ou a gente pode, sem querer, entrar nesse processo aqui, jogando mais lenha na fogueira, ou mais gasolina no fogo, né? E aumentando ainda mais esse fogo, fazendo com que o pavio seja consumido mais rápido ainda e a explosão aconteça. Ok? Então, isso aqui é uma metáfora, eu explico isso aqui para a criança, trabalho com essa ferramenta aqui com a criança, mas também para explicar a você, mãe de TDAH, que muitas vezes o nosso comportamento de adulto pode estar contribuindo para que essa bomba exploda mais rápido, ou que exploda com muito mais frequência. Por quê? Porque ao invés de a gente estar jogando água
para pagar, a gente está jogando gasolina. E a gente está achando, acreditando que a gente está jogando água. Entende? E isso acontece não é porque você é uma mãe ruim, etc. Não, é porque a gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que existe treinamento de pais, por isso que existe orientação de pais na terapia com as crianças. Por quê? Porque a gente precisa orientar os pais sobre isso. Então, a rotina, como eu falei, ela vai trabalhar nos antecedentes, né, organizando o ambiente familiar da criança para que evite, né, para que elimine os gatilhos, para que não acenda a bomba. Ok, mas a rotina também ajuda nesse apagar. Porque tem gatilhos que nós não vamos conseguir eliminar. A rotina não vai dar conta de eliminar. Mas quando você tem um ambiente organizado, uma rotina organizada, o que vai acontecer? Depois, se caso aconteça, né, do gatilho aqui, né, do pavio acender, você vai saber, dentro da rotina, a jogar água para apagar e não jogar gasolina. Então a rotina, ela é muito importante. Ela é muito importante tanto para a gente trabalhar os antecedentes, como para a gente trabalhar as consequências. Inclusive, a consequencialização é um dos 5 pilares da rotina eficiente do TDAH. Né? Quem assistiu a live sobre isso sabe. Por quê? Porque a consequência é que vai fazer com que aquele comportamento se repita ou não. Que ele se repita ou ele se extingua, ele deixe de acontecer. É a consequência que vai fazer esse trabalho. Então a gente precisa cuidar muito bem dessa etapa, desse pilar dentro da rotina, que é da consequencialização. Porque dependendo da consequência que essa criança está tendo do comportamento dela, a gente pode estar jogando água ali ou jogando gasolina, tá bom? Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tá todo mundo entendendo? Tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Podemos continuar? Elisa, deixa eu tirar aqui que estão me ligando. Elisa, obrigada. Eu gosto sempre de trazer esses recursos assim concretos, né? Porque com a criança tem que ser concreto, gente. Eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui agora, que vocês vão ver que a fala muitas vezes não traz o resultado que a gente quer, né? Então tem que trazer para o concreto sim, tem que trazer para o lúdico, né? Quanto mais concreto a gente... Porque assim, gente, são conceitos muito abstratos para a criança. A gente tem que tornar aquilo real, concreto, para que ela consiga entender, compreender e utilizar. Então, quando eu vou fazer lá com a criança, né, com a família, o mapeamento desses comportamentos, eu investigo quais são os antecedentes, quais foram as consequências, e a gente trabalha aí, tanto organizando uma rotina para eliminar alguns gatilhos, né, alguns antecedentes que estão provocando comportamentos inadequados, como também a gente consegue trabalhar aí nas consequências para a gente conseguir aumentar a frequência de comportamentos funcionais e diminuir ou eliminar a frequência de comportamentos inadequados, tá? Então ela pode tanto aumentar comportamentos adequados como diminuir comportamentos que não são tão adequados. Eu vou colocar aqui para vocês, eu espero que dê para vocês ouvirem, que dê para vocês verem. Se por um acaso não estiver dando para ouvir, eu peço que vocês me avisem que eu paro de passar o vídeo. O vídeo é curto, tá? Curto, né? Tem uns 3 minutinhos. Mas eu paro de passar e depois eu coloco no meu feed para vocês verem. Mas eu queria que vocês vissem, não para vocês acharem que mãe é culpada de tudo, tal. Não é nesse sentido, tá? É para vocês entenderem o quanto muitas vezes a gente, sem querer, a gente reforça o comportamento da criança, tá? E tem um outro detalhezinho que no final do vídeo eu vou conversar com vocês, que é muito importante, tá bom? Se não estiver dando para ouvir, eu peço que vocês me avisem que eu paro, comento o vídeo e depois eu coloco no meu feed, tá? Quando a criança é extremamente hiperativa, tem que fazer isso para identificar.
Daniele, a gente precisa identificar o que está gerando essa hiperatividade dessa criança, tá bom? Se é uma hiperatividade, por exemplo, né? Hoje até uma mãe falou lá no grupo, né? A criança queria muito no Beto Carreiro e tal, e ela levou no Beto Carreiro e chegou lá no Beto Carreiro, eles não conseguiram nem aproveitar direito, de tanto que a criança ficou ansiosa lá. Gente, imagina você num lugar que tem um monte de coisa para você fazer legal, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e tudo um atrás do outro. Você vai ficar ansiosa. A criança quase não conseguiu curtir de tanta ansiedade que ela ficou, com tanta variedade de brinquedo que ela tinha, né, tanto passeio que ela tinha para fazer ao mesmo tempo. Ela começava a fazer uma coisa e não conseguia curtir aquilo porque ela já tinha outra coisa para fazer. Então, assim, a gente tem que identificar o que está gerando essa hiperatividade, tá? A hiperatividade em si, ela pode ser só uma consequência do TDAH que a gente precisa regular aí, talvez com uma medicação, não sei, né? Tem que avaliar. Mas a gente precisa ver que o comportamento disfuncional nem sempre está ligado à hiperatividade. Às vezes a criança é hiperativa, se mexe muito, tal, tá sempre andando de um lado para o outro, tá fazendo uma coisa ou outra, mas isso não quer dizer que ela está com um comportamento disfuncional. O comportamento disfuncional, ele tem a ver com aquilo que gera prejuízo para a criança, para os outros e para o ambiente, ou para o ambiente, tá? Prejuízo para ela, para o próprio desenvolvimento dela e para as outras pessoas que convivem com ela e para o ambiente, tá bom? Mas a gente precisa identificar sim. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, espero que dê para ouvir. Se não der, vocês por favor me avisem. Deixa eu botar aqui no último. Eu vou te perguntar uma coisa que você pode ser muito sincero. O que você faz quando você quer um doce ou um biscoito e seus pais dizem não? Eu insisto, esperninho, choro, grito. Eu choro bastante. Eu bufei e gritei. E agora? Vai! Por favor, mãe, vai, deixa. Vai, por favor. Por favor, mãe. Mãe, eu quero ir pro final. Ai, que raiva. Se você não deixar eu comer doce, eu não como sai. Você consegue tudo que quer? Consigo. Sim, de primeira. Sim. A gente é mãe também, né? E acaba cedendo algumas chantagens, né? A minha mulher é rigorosa com ele. Ela falou não e não tem jeito. Agora comigo não, eu vou levando até que eu acabo cedendo. Ela faz esse jeitinho, fica emburrada, faz birra, fala não vou. O jeitinho dela que ela pede, acho que é isso que eu não consigo dizer não. Então é difícil, bem difícil. Mamãe, me dá. Você sabe o que é diabetes? Não. E hipertensão? Não. E colesterol? Não. Nada. Nada? Você já ouviu falar em distúrbio hepático? Quê? Diabetes é quando a pessoa tem muito açúcar no sangue. E o que acontece quando tem muito açúcar no sangue? A gente passa mal? A gente passa mal, fica muito fraco. E onde tem muito açúcar? Doce. Uma latinha de refrigerante tem 3 colheres grandonas. Só tem muito açúcar então. E o que é colesterol? É uma gordura que passa também aqui dentro de você. E quando tem muito colesterol também atrapalha o coração. Não pode deixar o coração explodir, né? Agora que ela explicou direitinho o que são esses nomes, da próxima vez que você quiser muito um doce e seu pai ou sua mãe te falarem não, você vai fazer a mesma coisa? Sim. Eu vou. Com certeza. Vou. Sim. Tem certeza? Tem absoluto.
eu preciso dizer mais não, mas como eu vou conseguir, não sei bem ainda. Tô disposta porque é a saúde dela, é o futuro dela. Vai me doer, mas o não, ela vai ter que escutar, porque ela precisa aprender a ouvir não. Vocês estão aí ainda? Estão? Ficou meio esquisito aqui, né? Ai, voltou. Então, né? Gente, esse foi uma pesquisa que eles fizeram, né? Fizeram um vídeo aí com crianças sobre obesidade, né? E aí tá falando não porque a criança ela come coisas que não são saudáveis porque alguém deu. Ela não vai no mercado e compra, né, um monte de chocolate, um monte de coisa e come sozinha. Alguém deu aquele alimento para ela. E ele tá focando não principalmente, né, na questão da saúde, né? Foi na ferida, né, Daniele? Daniele, o que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo? Duas coisas. Primeiro, eu já até falei, né, que muitas vezes a gente permite determinados comportamentos porque a gente fica com pena, porque a gente, como aquele pai falou, né, ele insiste tanto que no final eu deixo, ou a gente fica com pena da carinha de anjo da criança, etc. Existem várias formas de a gente reforçar esse comportamento, né? A gente vai falar sobre isso, principalmente na semana que vem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que as crianças, elas não tinham noção de que a comida que não é saudável, né, o excesso de doce, fazia mal para elas, trazia um monte de doença e tudo mais. Elas foram ensinadas, teve uma psicoeducação ali, né, a nutricionista conversou com elas, explicou, usou lá aquela bexiga para mostrar a questão do coração, fazer, né, essa explicação para elas, né, do coração, que se tiver muito açúcar, muito colesterol, não sei o que, o coração pode explodir, tal. As crianças, depois dessa conversa, elas sabiam. Só que o fato de saber ainda não foi suficiente para mudar o comportamento da criança. Então, muitas vezes, a criança está com um comportamento inadequado e o que os pais das mães, né, fazem, os educadores de modo geral? Conversam com a criança, fala com a criança, dão bronca na criança, enfim, fica naquele falatório com a criança como se isso fosse por si só mudar o comportamento da criança. Gente, claro que a gente vai ter conversas poderosas com os filhos, conscientizadoras, vai fazer essa psicoeducação, como eu mostrei para vocês com a bomba, né? Ok, a gente vai fazer isso, mas isso sozinho não muda comportamento. Assim como aquelas crianças, né? Elas, mesmo depois de saberem, de aprenderem que o açúcar faz mal, o colesterol faz mal, etc., como é que isso faz no coraçãozinho delas e tudo mais, ainda assim, a informação não foi suficiente para gerar mudança de comportamento. E a gente, muitas vezes, espera que a criança mude o comportamento. Ela não vai mudar, ela está sendo criança. Ela só vai mudar o comportamento quando ela tiver a necessidade de mudar. Se ela não tiver a necessidade de mudar o comportamento, ela não vai mudar. Então, se ela tem um comportamento e esse comportamento gera uma consequência, né? Gera uma resposta que ela está querendo. Qual é a tendência? Ela repetir esse comportamento. Agora, se quando ela tem aquele comportamento, aquela resposta não acontece, a tendência é ela, aos poucos, ir diminuindo a frequência daquele comportamento até aquele comportamento ser extinto, ou pelo menos ter uma frequência muito reduzida, tá? E eu não estou falando aqui só de comportamentos positivos ou positivos assim. Então ela... positivo não, desculpa. Negativos no sentido de que a criança foi lá, bateu no irmão e eu fui lá, botei ele de castigo. Ou briguei com ele. Enfim, a gente precisa entender que todo comportamento, ele tem um detonador. E o detonador é a função que esse comportamento tem.
Então, isso é o próximo passo que eu quero mostrar para vocês, tá? Vou mostrar aqui de novo a imagem para vocês, olha. Esse aqui é um iceberg, tá? O que nós vemos que está aqui em cima, que sempre é a parte menor, né? É o comportamento em si. É aquilo que a gente vê do comportamento da criança, que a gente chama de topologia, né? É o formato, a maneira que a criança apresenta esse comportamento. E o que está abaixo, né, da superfície é o que a gente não vê, é o que está por trás desse comportamento, que é a função. Todo comportamento, ele tem uma função. A gente vai ver que são 4 funções principais aí dos comportamentos da criança. E dependendo da função, a gente agir de uma maneira ou de outra, pode estar jogando água ou jogando gasolina. Exemplo. Vamos voltar aqui. Eu dei esse exemplo lá no grupo hoje. Se a criança tá lá dando crise de birra ou, enfim, tá... Deixa eu ver. Tá fazendo alguma coisa errada em casa. E o objetivo dela, a função daquele comportamento é chamar a atenção da mãe. Se o objetivo for chamar a atenção da mãe, se a mãe vier e brigar com ela, chamar a atenção dela, botar ela de castigo, ou, enfim, o que for que a mãe fizer, o que esse comportamento da mãe vai estar fazendo com essa criança? Vai estar reforçando o comportamento da criança. Por quê? Porque se a função do comportamento dela era chamar a atenção da mãe, ela conseguiu. Mesmo que esse chamar a atenção tenha sido para brigar com ela. E aí, quando a mãe briga com ela e dá atenção para ela, o que essa criança entende? Toda vez que eu fizer isso, a minha mãe vai me dar atenção. É claro que ela não faz isso de caso pensado, tá, gente? Ela não tem essa que a gente chama de metacognição, né? Ela não tem essa coisa de parar, pensar, então eu vou fazer isso para chamar a atenção da minha mãe. Não, ela nem tem noção que ela está querendo chamar a atenção. Ela nem tem essa noção. Mas o processamento cerebral dela, o padrão de comportamento dela acaba impulsionando ela a agir dessa forma. Por quê? Porque aquele comportamento inadequado... Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Quero mostrar aqui na imagem, né? Opa. Ó. Aquele comportamento inadequado... Opa, não é aqui não. Gente, cadê? Aquele comportamento... Eita. É aqui mesmo. Aquele comportamento inadequado tem uma função que é chamar atenção, e quando a mãe dá atenção, mesmo que seja de forma negativa, a gente acaba reforçando o comportamento. Por quê? Porque o comportamento, ele teve lá o seu objetivo atingido. Ok? Então, muitas vezes você está brigando com seu filho e o comportamento dele não muda porque a função pode estar sendo suprida quando você briga com ele, bota de castigo, etc. Ok? Eu não estou dizendo aqui que você não pode botar de castigo, que você não deve chamar a atenção dele. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui, para cada função, uma estratégia. Para cada comportamento, uma função. Para cada função, uma estratégia. E esse vai ser o tema da nossa live de semana que vem. Para cada comportamento, uma função. E para cada função, uma estratégia. Então, qual é o nosso exercício hoje, dessa nossa live de hoje, né? Primeira coisa, a gente entender que existem gatilhos que podem estar... Deixa eu voltar aqui. Existem gatilhos que podem estar aí contribuindo para acender o pavio da bomba. Existem gatilhos no ambiente ou internos da criança que podem estar contribuindo para gerar aquele comportamento, ok? E o nosso comportamento de adulto
pode estar contribuindo para jogar mais gasolina nesse fogo. Ok? Então isso é uma coisa que vocês precisam entender. Todo comportamento tem um antecedente e tem uma consequência. Entendendo isso, qual é o primeiro exercício? Vocês vão pensar em casa aí, durante a semana, vocês vão selecionar um comportamento que é comum no filho de vocês e vocês vão começar a analisar o que veio antes, o que aconteceu antes, o que acontece antes do meu filho ter essas crises, o que acontece, o que está acontecendo antes do meu filho ter esse tipo de comportamento. E depois você vai pensar aí no que aconteceu para aquele comportamento parar. Tipo assim, meu filho está dando crise porque ele quer, sei lá, ver um desenho e eu estou vendo a novela. E ele está lá, dando crise dele. E eu vou lá e mudo o canal e boto no desenho. Aí ele para de dar crise. Esse é o comportamento de consequência que a gente vai analisar. O que aconteceu para ele parar? Eu botei ele de castigo. Eu dei o que ele queria. Ele cansou de chorar e dormiu. Enfim, você vai relatar isso. Escreve isso, faça esse exercício e guarda esse papelzinho para a nossa live de semana que vem, que eu vou te dar um outro exercício para você identificar qual foi a função. Eu vou te ensinar a identificar quais as funções, qual a função do comportamento, dos comportamentos que seu filho está tendo, para que a partir dessa função você poder agir de uma forma estratégica, ok? Para cada comportamento tem uma função e para cada função tem uma estratégia específica. Se a criança tem no comportamento dela a função de te chamar atenção, quanto mais atenção você der para aquele comportamento, mais ela vai repetir o comportamento. Isso é um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? A gente já está aqui já no finalzinho da live. Eu só quero reforçar para vocês mais uma vez, né? Nós estamos com um mini curso aberto, abrimos na semana passada vagas para um mini curso chamado Metas TDAH. O que é o Metas TDAH? É um mini curso onde eu trago ali todo um passo a passo para te ajudar a estruturar uma rotina, estruturar e colocar em prática, né? Uma rotina eficiente para o TDAH, baseado em 5 pilares importantes, essenciais para que a rotina funcione para o seu filho que tem TDAH. Dentro desses 5 pilares, a gente vai ter aí aulas e materiais em PDF para você poder imprimir, estudar e também usar com seu filho na construção dessa rotina e na implantação dessa rotina na sua casa, tá? Então, como é que funciona o mini curso? São 5 semanas de aula. Cada semana eu vou liberar uma etapa do processo de construção, de elaboração e de execução da rotina. Você vai ter ali várias aulas, não são aulas longas, são várias aulas curtas para você poder assistir rápido e poder colocar em prática, né? Várias aulas onde eu vou ensinando ali, eu vou falando para você o que é, como é, e você vai fazendo aí na sua casa, construindo junto comigo nas aulas. E você vai construindo isso durante 5 semanas e depois você vai ter direito a acesso a essas aulas durante 1 ano. Então, durante 1 ano, você vai ter acesso a essas aulas para poder assistir quantas vezes você quiser, aprimorar, refazer a rotina, enfim. Além dessa plataforma com essas aulas, a gente também vai ter um grupo exclusivo para os alunos do curso, para as mães, né, que estão participando do curso, onde eu vou estar ali diariamente tirando suas dúvidas e te dando orientações durante esse processo, tá? Então, você assistiu a aula, ficou com alguma dúvida? Você vai poder colocar ali no grupo, eu vou tirar a sua dúvida. Se você tentou colocar em prática, aconteceu alguma situação, você não sabe como fazer, o que fazer, você vai colocar lá no grupo. Juliana, tentei fazer isso, não deu certo, como é que eu faço? Me ajuda. Eu vou te ajudar através desse grupo. É um grupo exclusivo para os alunos do curso, tá? Graças a Deus a gente está aí com
com o mini curso aberto, né? Eu consegui deixar tudo organizadinho para a gente lançar ainda, né, nesse semestre. Algumas mães já fizeram inscrição, já estão aproveitando, né, que lá na plataforma, quando você faz inscrição, você já tem acesso à plataforma. O curso mesmo, ele começa no dia 14, mas lá na plataforma já tem vídeo, já tem material aí para você que for fazendo a inscrição, já fazer o seu esquenta, né, e se esquentando aí para o início do nosso curso. O curso dura 5 semanas e durante essas 5 semanas você vai recebendo aí a cada semana os materiais para assistir os vídeos e também os materiais em PDF para você poder imprimir ou ter aí guardado e utilizar também. Vão ter materiais para você utilizar com o seu filho, tá? Então, para você fazer a inscrição do Metas, do curso, né, do mini curso TDAH, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui no meu Instagram, ó, se for lá no meu perfil do Instagram, vai ter aqui o link da bio, ó. Aqui embaixo tem meu nome, tudo. Aqui tem o link da bio, esse azulzinho aqui. Você vai clicar no link da bio e vai aparecer esse menu aqui, ó. Tá? Então, aqui logo em cima você vai ver metas. Tudo que você precisa saber para montar uma rotina eficiente que promova o desenvolvimento do seu filho com TDAH. Porque não é só montar uma rotina da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, né? Não é só isso, gente. É você montar uma rotina que funcione para o seu filho com TDAH e que também ajude a promover o desenvolvimento de habilidades, ok? E aí é só você clicar aqui na inscrição que você vai cair na página onde você vai fazer a inscrição do curso, ok? Então, e você, aproveitando que eu tô aqui aberto, ó, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp gratuito de mães de TDAH, é só você descer mais um pouquinho, ó, e clicar aqui, que você já vai ser direcionada direto para o nosso grupo do WhatsApp. Ok? Vamos encerrando aqui, pra gente poder... E aí, meninas, mães que estão aqui acompanhando, o que vocês acharam? Ficaram com dúvidas? Alguma pergunta sobre esse assunto? Entenderam o exercício de casa? Como eu sempre falo, não adianta eu vir aqui toda semana falar um monte de coisa, um monte de informação para vocês, se vocês não colocarem em prática depois, né? Colocar em prática que vai fazer com que esse conhecimento ele ganhe força aí e ganhe vida dentro de você. Então, pegue esse conhecimento e comece a praticar. Então, comece agora, né? Observe seu filho, observe como ele age, observe como ele funciona. A gente precisa ter esse conhecimento. É uma bandeira que eu levanto, né? A gente precisa ser especialista, né? Por isso que eu falo, mãe especialista. Você precisa ser especialista no seu filho. Entender como ele funciona, quais são os padrões de comportamento do seu filho. Para isso, né, saia um pouco de cena, no momento onde você estiver aí um pouco mais tranquila, pensa, lembra alguns tipos de comportamentos que o seu filho costuma ter, que se repete, tenta pensar sobre ele. Quando esse comportamento acontecer, né, tenta olhar para esse comportamento, analisando o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, como que você agiu diante desse comportamento, o que a sua ação gerou de reação no seu filho, a sua ação aumentou a intensidade do comportamento dele, diminuiu, o que aconteceu, né? Faça essa análise, anote isso, não deixe de anotar, não fica na cabeça não. Anote isso e venha na semana que vem para a nossa live aqui, quarta-feira às 18 horas, com essas anotações, para que você possa ainda aprimorar um pouco mais e identificar qual a função está por trás desse comportamento e você poder agir de uma forma mais estratégica, de uma forma mais assertiva. É isso aí, Ana, ser mãe especialista, exatamente. Especialista no seu filho para que você possa lidar melhor com ele, tá bom? Então, vamos encerrando aqui. Lembrando
que a gente continua sempre o nosso papo durante a semana aqui no Instagram, com os posts, né, com os resumos das lives, né? Eu sempre coloco aqui os posts com as informações, com os resumos mesmo, né, os pontos principais da live. Então, aproveite, acesse, né, curta aí os conteúdos, compartilhe com pessoas que você conheça. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação sobre o TDAH, melhor para o filho de vocês, porque a gente vai estar educando a sociedade para lidar melhor com seu filho, né? Lidar melhor com pessoas que têm TDAH no dia a dia, tá bom? Então, um beijo a todas. Lembrando aí, mães especialistas, tem uma mãe especialista aqui da nossa mentoria. Nossa mentoria não vai ser hoje, vai ser na sexta-feira à noite, só pra gente lembrar, tá? E você que ainda não fez a inscrição do Metas, eu estou te esperando para ser a sua guia aí nesse processo de elaboração e implantação de rotinas na sua casa. Quero te ajudar a criar um ambiente mais organizado, um ambiente que vai ajudar a potencializar os resultados do tratamento do seu filho. Quero te ajudar a criar esse ambiente onde a gente vai conseguir eliminar alguns gatilhos, né, que estão detonando comportamentos. A gente vai, através da rotina, também conseguir trabalhar com boas consequências para que seu filho consiga aumentar os comportamentos saudáveis, positivos, e ir aos poucos diminuindo a intensidade e a frequência dos comportamentos inadequados. Lembrando que eles são criança e é claro que a gente não vai eliminar todos os comportamentos, né? Mas a gente consegue sim diminuir bastante a frequência, diminuir bastante a intensidade, para que você possa aí ter mais tranquilidade na sua família. Bom? Um beijo a todas e tchau, e até semana que vem. Tchau, tchau!